O vício em álcool a fez desencarnar e ela nem percebeu, continuou agindo como se estivesse viva. Ana Preta era uma andarilha que se embriagava. O choque foi grande no acidente. Ela foi atropelada e os órgãos do seu corpo físico pararam de funcionar imediatamente. No impacto, foi desligada. Hoje, o canal Refletindo vai contar o relato da Ana. Sou Alessandra Barros, pode me chamar de Alê, e esse é o canal Refletindo. Este relato está no livro Morri, e Agora?, ditado pelo autor espiritual Antônio Carlos, através da psicografia de Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Estava cansada, sentia-me isolada, sozinha. Há tempos que a maioria das pessoas não me davam atenção. Estava desencarnada, mas ainda não sabia. Eu resmungava. Deve ser porque sou negra, feia e desdentada. É por isso que as pessoas não conversam mais comigo. Devo também estar doente, bêbada, doente de tanto beber pinga. Não gostava de recordar o meu passado. Tive um lar até a adolescência. Minha mãe era empregada doméstica, cuidou de mim do modo dela e tive muitos padrastos. Com 14 anos, apaixonei-me por um homem de 30 anos que morava numa fazenda e fui embora com ele. Minha mãe chorou, pediu para eu não ir. Essa fazenda era longe e lá tive que trabalhar muito e cuidar dos filhos dele. Ele se embriagava e me batia. Um dia fugi e voltei para a casa da minha mãe. Ela já havia morrido e não encontrei mais nada dela. Sem ter onde ficar, fui para uma casa de prostituição. Não gostei e logo saí de lá com outro homem. Este também se embriagava e motivou-me a beber. Viciei-me. Morávamos numa casinha num bairro muito pobre. Ele, às vezes, trabalhava, mas bebia cada vez mais. Tive com esse homem 3 filhos. Ele não os quis. Deixei-os no hospital para serem adotados. No 3º parto, o médico me operou para que eu não tivesse mais filhos. O tempo foi passando e esse meu companheiro morreu. E desde esse dia, tornei-me andarilha e tive muitos outros amantes. Todos como eu, embriagavam-se. Quando mais jovem, eu até trabalhava de vez em quando. Depois não conseguia fazer mais nada e passei a pedir esmolas. Vivia pelas ruas, passava às vezes dias sem comer. Pessoas generosas me davam roupas, alimentos e quando ganhava dinheiro, comprava bebidas. Bebia com os amigos que agora não falam mais comigo. Eu estava dormindo embaixo de um viaduto e comendo restos de lixo. As pessoas certamente cansaram de mim. Nem respondiam mais quando lhes pediam esmolas. Eu ficava falando sozinha. Nota do autor espiritual. Após o choque violento do acidente, o espírito de Ana despertou, levantou e voltou para o seu canto, sem entender o que lhe acontecera. Achava que as pessoas não queriam conversar com ela, mas quando ia aos bares, encontrava outros desencarnados viciados na bebida. Iam vampirizar os encarnados que se embriagavam. Com o passar do tempo, resolvi parar de me queixar e passei a frequentar o bar que havia ali perto. Ia sempre lá. Nem os frequentadores, nem o dono conversavam comigo, mas me deixava beber com eles. Olá, Ana Preta, vem cá, fique perto desse bebum aqui e beba com ele. Às vezes, eu achava que estava enlouquecendo. A bebida estava me deixando doida. Via as pessoas diferentes, umas mais nítidas, outras nem tanto. Fiz o que um homem me aconselhou. Fui beber perto de um grupo de bêbados. Nota do autor espiritual. Desencarnados não bebem, não comem alimentos ou bebidas da matéria. Eles vampirizam, ou seja, sugam de quem come ou bebe fluidos e sentem como se bebessem ou se alimentassem. De repente, entraram umas pessoas no bar. Eram estranhas, amedrontaram a maioria.
estavam armados com correntes e barras de ferro. São bandidos, pensei e tremi de medo. O mais estranho é que algumas pessoas que estavam no bar nem ligaram, pareciam nem percebê-los. Esses homens com aparência de maus olharam para todos os lados e pegaram um dos frequentadores. Você, vem, terá que prestar conta ao nosso chefe. O coitado gritou, pediu socorro. Alguns estavam apavorados como eu. Agrupamo-nos num canto, tremendo de medo, sem saber o que fazer. Os outros nem pareciam vê-los. Amarraram aquele que foram buscar com as correntes e saíram. Não quis beber mais e resolvi ir embora. Alguns pensaram como eu e saíram também. Um deles comentou: não temos segurança nem depois de mortos. Coitado do Joca, os maus o pegaram. Nota do autor: a cena do bar, descrita por Ana, aconteceu porque espíritos moradores do umbral vieram pegar um desencarnado que estava lá. Os desencarnados que vagam correm perigo de serem capturados e levados para o umbral, e lá serem maltratados ou obrigados a trabalhar como escravos. No meu canto, embaixo do viaduto, fiquei pensando em tudo o que estava acontecendo. Há tempos não tinha um companheiro. Achava que era por estar doente e muito feia. A solidão me amargurava. Pensei no que aquele homem disse: não temos segurança nem depois de mortos. Não sabia orar, mas tinha fé em Nossa Senhora Aparecida. Sua imagem era negra como eu. Estava inquieta, sentindo falta da bebida, mas mesmo assim ajoelhei-me e pedi para Maria, Mãe de Jesus, ajudar-me. Lembrei-me de umas pessoas e resolvi ir até a casa delas para esmolar, pois elas sempre me davam algo. Uma vez, um dos meus companheiros me disse que elas eram espíritas e que viam e conversavam com os mortos. Para mim, eram pessoas bondosas. Fui lá e fiquei parada, olhando a casa. Uma senhora veio até mim e me perguntou: o que a senhora quer? Respondi para ela: a senhora me dará pinga se eu pedir? Não. Então quero algo para comer. Venha comigo. Vamos, o dono da casa e nós, a um local onde você receberá ajuda. Fiquei desconfiada, mas esperei. O dono da casa saiu e essa senhora me puxou pela mão. Vamos, Ana Preta, já é tempo de você compreender muitas coisas. Olhei para ela desconfiada. Nota do autor: quando Ana pediu ajuda, lembrando-se de Nossa Senhora Aparecida, foi intuída a procurar quem podia auxiliá-la. A senhora que ela viu na frente da casa era uma trabalhadora da espiritualidade e mentora do morador daquele lar. Ambos, a senhora e o encarnado, frequentavam um centro espírita, ao qual Ana foi levada. Lá, ela recebeu a orientação de que necessitava. Entramos em um local tranquilo. Me senti bem. Era limpo e algumas pessoas me cumprimentaram. Outras pareciam nem me ver. Essa senhora me colocou junto de outras pessoas que, como eu, estavam desconfiadas. Achei tudo muito bonito. Uma senhora alegrinha falou que devemos amar e pensar em Jesus. Um senhor falou bonito, mas entendi pouca coisa. Gostei mesmo foram das orações. Percebi que as pessoas se diferenciavam umas das outras. Aproximei-me de uma moça que estava sentada. Havia um grupo desses que achei diferente, sentados em volta de uma mesa. Fale com eles, Ana Preta, pediu uma senhora. Cumprimentaram-me e eu respondi. Como me deram atenção e me perguntaram como estava, resolvi falar de mim, da minha tristeza, solidão, e acabei me emocionando. Comecei a chorar. Um moço que conversava comigo me fez ver que para se comunicar com eles eu deveria falar, e a moça que estava sentada repetia. Porém, ela não estava me imitando.
Ele me pediu que prestasse atenção em nossos corpos e vi naquele momento que não eram parecidos. Nós não éramos parecidos. Com delicadeza me explicou, até que eu finalmente compreendi que há tempos meu corpo físico morrera. Lembrei-me na hora do acidente. Era de noite, estava como sempre embriagada, atravessei sem prestar atenção a rua e um carro me atropelou. Achei naquele instante em que bati a cabeça que dormi. Acordei embaixo do viaduto, não me lembrando direito do que acontecera. Mas foi nesse atropelamento que desencarnei. Senti um medo terrível, senti dó de mim e perguntei: o que será de mim agora? Eu morri. E agora? Diante daquelas pessoas, soube então que alguns estavam encarnados e outros desencarnados. Por isso os percebia diferentes uns dos outros. Todos, porém, eram bondosos e me ofereceram ajuda. Tranquilizei-me e aceitei o convite para ficar com eles. Fui levada a um hospital no plano espiritual. Ainda tinha um forte reflexo do corpo físico, das doenças, e tinha uma vontade imensa de beber. Havia bebido tanto na minha vida encarnada, viciando-me de tal forma que, para me livrar dessa vontade, tive que fazer um longo tratamento. Nota do autor: vícios são adquiridos e quem se vicia torna-se dependente deles. Libertar-se, deixar de ser um viciado, cabe à própria pessoa, mas tanto encarnados quanto desencarnados recebem ajuda. Ana Preta necessitou de uma terapia para se livrar do forte reflexo que tinha. Depois de um longo tempo, quando terminei o tratamento, pedi para ajudar as pessoas que bebiam, que gostavam de se embriagar. Foi-me explicado que não estava preparada para isso, que deveria fazer um outro tipo de trabalho. Nota do autor espiritual: realmente, Ana Preta ainda não estava preparada para ajudar pessoas viciadas. No plano espiritual, existe cautela, e ela só estaria apta a fazer esse trabalho quando provasse a si mesma que, mesmo tendo oportunidade, não sentiria mais vontade de beber. Infelizmente, muitas pessoas iguais a ela passam anos enganando-se, iludindo-se e achando que estão vivendo na matéria densa no corpo carnal. Ela somente teve consciência de sua mudança quando compreendeu, pela orientação de um encarnado num centro espírita, que seu envoltório carnal morrera, e aflita quis saber o que aconteceria com ela. Ana somente sentiu-se viver novamente quando se livrou do vício. Com o tempo, consegui uma outra ocupação. Fui ser útil na escola, fazendo limpeza e me dei muito bem. Hoje sou chamada somente de Ana e meu aspecto está bom. Estou limpinha, sadia e alegre. Até me emocionei quando o Sr. Antônio Carlos me convidou para contar às pessoas na Terra o que senti quando desencarnei. Bom, como narrei, no instante que meu corpo físico morreu, não senti nada. Estava embriagada e fiquei por anos vivendo e ignorando esse acontecimento. Foi somente numa reunião espírita de desobsessão que vinha saber que mudara de plano e que necessitava aprender a viver na espiritualidade. Foi difícil para eu me livrar da vontade de me embriagar, mas quando, pela compreensão, livrei-me dos meus vícios, do reflexo do corpo físico, me tornei muito feliz. Obrigada por assistir. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe com seus queridos ou com quem você acha que ia gostar de receber esse conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.